Vamos então falar aí de Corinthians, né, rapaziada? Porque o Corinthians, assim, virou Não vem com o essa ano... história de Super Corinthians, não. Super Não? Corinthians, Ah, pô. isso aí da zica. Parou. O Super Corinthians Vocês está começaram a falar do demais, Super- trazendo Quando vocês- alegria. Não tem essa porra. Quando os senhores começaram Ansiedade. com a história do Super Grêmio, o Grêmio caiu, velho. Jamais. Não começa com essa porra, Jamais. não. Não tem Super Mas depois Corinthians. tem Soares. Não tem nada disso, não. Bom, Vai lá, então Dava. assim, a gente sabe que terminou o ano do Corinthians, né, com a mudança, né, da diretoria, o Duílio Conturbado, saiu. Enfim, o Kroos vai fazer o G Enfim, e o L. É o GL. E aí... Vocês não estão tristes pelo fim do bingo? Não, achei que era uma vai ter um tradição novo bingo, Não, pô. mas vai ter o bingo Vai no ter Santos. Vai ter novo, sempre Vai tem. ter o bingo no Santos. Vai ter. Vai ter, ó. E aí, assim, só uma Bingo no Santos curiosa, né? combina, inclusive. Uma observação. Oh! Que quando o Duílio contratou, que falaram que era o tal do quarteto lá, que era o Juliano, o William, o Renato Augusto e o Roger Guedes, né? Todos foram embora, não ficou nenhum, né? Ficou nenhum. O único que entregou foi o Roger. Roger e o Renato em algumas oportunidades. É. Era quem que era o quarteto? Renato, William, Juliano e o Roger Guedes. Ah, Não tinha o Paulinho também nesse... Não, o Paulinho veio Não, foi depois antes, e veio não antes, jogou. veio antes. Ah, o Paulinho tava machucado. Não, o Paulinho É, o Paulinho tá estendeu machucado, tá machucado. Tá aí, pra né, terminar no caso. É porque ele não pode tratamento. ser Não dá pra mandar o cara machucado. embora machucado. É, não E aí, pode, assim, tem até lei é, disso, Paulinho, né? eu não duvido que ele jogue de graça. Terminou o mandato aí e o Augusto Melo, né, que ele assumiu agora no início. Realmente estamos no dia 8. Assim, em 8 dias, realmente, ele falou, assim, muita coisa. Vamos começar em ordem cronológica das coisas, tá? Vai. Que é o quê? Gabigol, né? Vamos. Olha, eu vou falar pra Vai vocês vir que é o seguinte, grandão a minha agora. primeira Não, quero ouvir a avaliação... opinião, quero ouvir a opinião. A primeira avaliação do que o Augusto Melo tem feito do Corinthians, eu acho, e eu quero saber o que você acha, que eu acho que ele em 8 dias já fez mais do que o Duílio em todos os anos Isso que não ele tenha ficou. dúvida. Isso eu já Não tenha Ih, dúvida. aí tá forte. Mas eu Não, posso ir pra além. mim- Mas Ele a já fez- diferença do Palmeiras e do Flamengo é só que o Palmeiras, Flamengo e Corinthians é só que o Flamengo e o título. Palmeiras ganhou, pô. Mas eu vou além. Ele fez Só mais título. do que o Andrés na última passagem. Aham. Esquece daquela Sim. primeira. É, o levantou Andrés pouca e o taça, né, Duílio. cara? Então, assim, brincadeira, a gente vai muito. falar sobre as Mas negociações tava e lá no tudo. Ronaldo abraçando o Mas Andrés eu e tal. acho que são duas coisas. O que acontece? O que a gente tem visto nos últimos anos são empresários utilizarem os jogadores do Flamengo e outros clubes pra fazer aumentar o dinheiro desse cara aqui. É. Fizeram com o Palmeiras 2 vezes já. Foi o Pedro e o Bruno Henrique. E agora fez a mesma coisa com o, O Gabigol. BH renovou. Renovou. Isso Tá tá fechado. fechado. Não, Direto, tá Porque oficial. Falaram que ia, aí não ia, aí ficou Não, nessa. ficou oficial essa Entendi. semana, Só oficializou. que- Mas isso acontece com a maioria dos clubes. Não, do isso é Brasil. empresário, né? Inclusive, pois é. jogador de time menor, Ah, é. pega lá, não, ó, tá negociando com o Corinthians, Sim. e aí, vai renovar, não vai? Aí o cara vai conseguir. O único que eu pago o pau que sempre tá aparecendo em outro clube e sempre não. Ele não renova sempre e sempre rejeita é o Voivoda, né? Ele Muito não renova pica, sempre. Não, Eles é muito brabo. E aí, assim, a diferença é que na época do Palmeiras, as coisas que ocorreram. Primeiro, que o Palmeiras botou dinheiro na mesa, de verdade, né? Fez E uma tinha proposta esse de dinheiro. 20 milhões pro Pedro, é real isso, pelas informações. O Landim falou sobre isso e tal. Mas foi algo. E o Bruno Henrique também teve a situação. Eu acho O Bruno Henrique foi mais. que talvez tanto o Augusto Melo quanto o Rubão deveriam ter, assim, falado menos pra não iludir o torcedor. Pô, mas eu acho. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que é o. Eu acho que é o Eu acho que a mídia jogou, eles compraram a ideia. não, eu acho também Eu não que é acho uma que eles jogada. foram atrás, não. Eu acho que é uma jogada de diretoria também. Eu te Do digo- do Augusto Do Melo? Augusto Melo É também. mesmo? Sabe por quê? Vamos lá. Vamos começar pelo Gabigol em específico? Vamos lá. Cara, uma diretoria nova que tá chegando. E o que eu sempre vejo eles falando. E cara, uma coisa diferente De do Bruno Henrique primeiro- pra Bruno Rodrigues. Os caras são. É foda. Realmente. Mas, por exemplo, ó, o Duílio, quando ia vir dar entrevistas, voz embargada, parecia que tava tendo um derrame a qualquer momento. Medo, Parecia, tava com medo, tava com parecendo. medo, não tinha credibilidade, propriedade na hora de falar. O Duílio era realmente, assim, intragável. Não dava, era uma criança no comando de um gigante, não tinha condição. E tudo que ele falava, cara, nada dava pra levar credibilidade. Não tinha credibilidade, não era um presidente se impondo ali. Quando o Augusto Melo chega e assume, uma coisa que ele sabe fazer muito bem, e aí pode ser o lado político, é que ele fala com propriedade. Ele fala e você vê na cara dele que ele tá falando com tranquilidade, confiança. Isso faz parte de qualquer político, mas pelo menos ele sabe disso e ele faz. Isso ilude o torcedor. O caso Gabigol, Dava, por que é uma jogada do Augusto Melo? isso que eu quero Porque o entender. Corinthians, nos últimos anos, só fez proposta pra jogador porcaria. E se colocou num patamar de porcaria.
Essa é a realidade. O Duílio, junto do André Sanches, pegaram a imagem do Corinthians, amassaram todos esses anos e jogaram na lata do lixo. Essa é a verdade. Trouxe Jonathan Cafu, pelo amor de Deus. Eu vou começar a falar a lista de reforços do Corinthians aqui, eu tenho vontade de morrer. Sério mesmo. Não, mas agora você pode falar de boatos, né? Exato. Aí é o seguinte, o que acontece? Ele sempre deixou claro do Gabigol. E o Gabigol não se ajuda. Não. Deixa as lives de entrevistinha Não se ajuda, também. não, Então ele ridículo. também gosta. Ele gosta disso aí. ele gosta. E aí tem uma coisa, Dava. Saíram aí, e até o Augusto falou. Então, palavras do Augusto sobre o sim, Gabigol. falou. Ele falou o seguinte: a proposta foi enviada, 5 anos de contrato, o Flamengo sabia, o Gabigol sabia junto do empresário, certo? Eu não poderia esperar. Eu dei um prazo, não deu, vou seguir. E é o que ele tá fazendo, certo? E aí o empresário respondeu. Sim. Nunca abrimos negociações. É. E aí você, como flamenguista, eu vou te perguntar. O que você acha? Tem que ser muito bobinho e inocente pra acreditar que isso não aconteceu. A negociação. E eu vou dizer o meu ponto. Eu acredito que o Flamengo não queira perder o Gabigol, pô. O torcedor, o Brás. Eu acredito nisso. Agora, empresário de jogador de futebol não tem plano A, plano B, plano C. O Flamengo tá apalavrado em renovar com o Gabigol, não é isso? É. Sempre esteve. Só que também estava com o Everton Ribeiro, deu chabu. Renovou com o Bruno Henrique. Então há essa certa desconfiança. O Augusto Melo chega com a proposta. Provavelmente, para fazer a proposta, todos já sabiam do que ia chegar aí, que é o patrocínio. Claro, não, com certeza. O que me espanta desse momento todo é de só agora o empresário abrir a boca. Porque esse burburinho de Gabigol ficou quantos verdade. dias? Hã? Quantos dias? Não, O mês de por aí. dezembro inteiro, eu acho, quase. Não tá rolando nada? Não quer ter entreveiro com o Flamengo? Não, assim, não é tá só rolando falar. nada no início. Agora, quando o Augusto fala que desistiu, aí você vem falar Sabe que, ó, é- que não estava negociando. Não, mas eu acho, na verdade, que não é. Então, eu É acho que- negociação eu acho que não- oficial, né? É uma negociação, porque podia estar a mas- negociação. Sabe a questão de. Pública, você tá falando? Aqui, ó. Não, não é nem Esse é o pública, nem digo telefone, pública. telefone Não, só. nem digo pública. Sabe a Faz questão ligação. de negociar Mas pra mim, oficialmente eu com acho, eu papéis não timbrados? acho, eu não teve. acho E aí que- nisso Ele ele acho que pode estar teve a falando ligação, verdade, acho que ele entendeu? pegou, o empresário do Gabigol ligou pro Corinthians também. Então, e aí, Não, como é que tá aí? Realmente tem chance? Não falar o que tem? você acha? Ó, o meu ponto é... Tava tudo na mesa, foi apresentada a proposta, tava tudo nas mãos deles e ele avaliou. Agora, o meu problema é dizer que nem negociou, que nem abriu negociações. Desculpa, pra acreditar nisso tem que ser muito inocente. Empresário, é o que eu tô falando. Eu acredito que o Flamengo e o torcedor não queria. Agora, o empresário do jogador de futebol, Gabigol em baixa, não jogando, sabendo o aporte que chegou agora, e eles sabiam do aporte que chegou pro Corinthians, pelo amor de Deus, né? Dizer que não tava Eu acho que aí é o foda. Corinthians fez proposta pro empresário. O empresário olhou, não levou pro Flamengo, então não Eu foi acho que é oficial. isso, exato. E aí o Gabigol ele falou: não, mas deixa aí. Eu acho que é essa a questão. E segurou. E acabou. Depois ele falou: não, mas a gente negociou. É o papo, por que ele fala negociou? Porque não chegou pro Flamengo. É, ele tá indo só Se ele essa falar- na etimologia da palavra Isso, negociação exato. de Mas ser isso é- oficial. É só só que Se isso. ele ele quer falar, dar a ele entender. pode falar que o Corinthians aliciou o Gabigol. Claro. Aí ele vai pra Sim, Mas aí cima. esse é o ponto. O problema é que quando ele vem a público falar que não há negociações, ele ridiculariza o outro lado. É o que E ele tá esse é o entendendo. bagulho. Nem entrei em contato. Que não Esse foi o que ele disse. Que não foi o que ele disse, mas que ele deu a entender. entender. Exato. E a mensagem que ele queria passar era E essa. ele se protege da Flamengo, etimologia da exato. palavra, entendeu? Eu É isso, entendo o lado do perfeito. empresário. É isso, é Isso isso. é ótimo pro empresário. Só Sim, que ele quando ele foi- fala que não teve contato logo depois que o presidente fala que teve, o que fica parecendo? Pô, você tá mentindo então? É isso, nunca teve. Tá metendo louco? Todo mundo Sim, é doido. sim, Não, sim. Essa Todos os mobilização, jornalistas são loucos, todo né? mundo que falou Sim. é doido e quem tá certo é o empresário do Gabigol. Aí é foda. Não, e sabe o que né? não, eu acho que total que a ideia, isso que ele tá falando é real. Você se sente ridicularizado, mas é o que eu acho que ele queria, o objetivo, era o Flamengo falar: não, a gente realmente vai renovar. Não, ele quer fechar o que o Flamengo prometeu. Não, então, mas assim, era tipo, vocês estão me dando a palavra mesmo, né? Foi tipo isso, entendeu? O recado que ele quis passar pro Flamengo é isso, vamos Não, renovar, mas né? na verdade, isso aí volta há um tempo atrás, tá? Porque o que aconteceu? Foi oferecendo um negócio pro Gabigol que quando vazou, pegou muito mal com a torcida. O Gabigol em má fase e o Flamengo aparentemente é oferecido 5 anos de contrato com aumento pra 2 milhões caralhada de salário, não sei o que, um jogador em baixa. E quando isso foi, a informação que a gente tem de jornalistas é que isso chegou no Landim, esse contrato pra ele aprovar, e parou. Ele nem disse que sim nem que não. Só que isso já tava palavrado com o empresário. O empresário falou: irmão, a gente combinou, vambora? Então... E é uma pedida alta. Porra! Pois é. E é luva. Tem luva, a luva, porque essa luva, Aham. pra Quase quem a galera que não uma sabe, recompra. essa luva, não só recompra, essa luva, ela vai literalmente líquida pro bolso
do empresário Isso. e Gabigol. Claro, a gente não sabe a porcentagem que eles têm entre eles. Exato. Mas Então- assim, geralmente 20, 30% é no bolso do empresário. Se é 40 milhões, é uma bala pro Só que o que empresário. acontece? O Gabigol, ano passado, cara, ele foi muito mal, não só no campo, que jogou mal, muito mal, fase péssima. Só que, porra, aquela parada lá da Copa do Brasil com o Dorival foi bagulho que não devia ter feito. Ele ficar dando essas entrevistas, ficar falando, sabe, isso é ridículo, não tem que O quê? fazer esse tipo de Que coisa. Que combina falar, com o às vezes Coringão? jogar no Corinthians seria legal. Porra, irmão, você tava mas é até contratado verdade. pra... Não, pode até ser verdade, mas você não fala. Você não fala, sabe? Eu também acho. Tem coisa que é melhor você ficar quieto. Acho que é melhor ficar quieto. Sabe? Então, assim, mas tudo isso porque a gente sabe como é que funciona o modus operandi do Gabigol, seu empresário, é pra valorizar ele. Que ele faz em um momento de baixa, Ele é mete uma marqueteiro e é isso aí, fala uma sempre parada foi, dessa. gente. E errado ele não tá. E aí Ele o que tá deixando acontece? porta aberta, cara. Sim. E aí o que acontece? O que a única coisa que a gente fica assim dessa situação, se o que é verdade, o que não é porque é algo que eu já falo aqui várias vezes. Não tem uma negociação sequer de jogador do Flamengo que não vaza tudo. A gente sabe valores, tempo de contrato, negocia tudo. O do Bruno Henrique, a gente sabia tudo que o Palmeiras tá oferecendo pro Bruno Henrique. Do Everton Ribeiro agora. Sabia tudo que tá oferecendo. E aí a gente não teve isso do Gabigol. Não teve absolutamente nada em termos de Mas não valores. será por Sim. causa... Porque também não tinha sido apresentado. Sim. A mas o que acontece? patrocinadora. Mas é que tá. O que eu Eu acho é entendi que o que isso você tá não falando. chegou no Flamengo, porque quando chega no Flamengo Não, vaza. não chegou. Entendeu? Mas Essa que é a também não questão. chegou. Mas Mas não tá chegou falando que no não Flamengo. chegou no Flamengo ou em quem cobre o Flamengo? Não chegou no Flamengo. Se chegar no Flamengo, chegaria quem cobra o Flamengo. É isso, entendeu? Instantaneamente. Mas aí o que eu acho? É o que eu ele acho que fez, o o Marcos empresário Braz... guardou, eu acho. Aí pra mim que o Marcos Braz foi muito mal. Mas acontece, a diretoria do Flamengo e Marcos o do... Braz que estava com o Augusto Tava, na posse. mas isso aí é uma coisa... Eu vi a galera apurando depois Mas que isso é uma boatos coisa que é comum de aposta de presidente. mordidinha de virilha. Não sei. Mas, Aí há mas, controvérsia. não, tudo bem. Vai. Mas o que acontece? Mas é que tá. Existia um andamento de uma possível negociação realmente do Thiago Maia, Que Mateuzinho. não era Gabigol, Não claro. era Gabigol. Então essa Sim. negociação O tá Mateuzinho rolando. queria. Então o Marcos Braz tá lá falar disso é algo que poderia acontecer, que tanto que o E Corinthians tinha, desistiu. tinha Fausto Vera no meio também. Fausto Vera, tinha toda essa situação aí e tal. Mordidinha de que era virilha, coisa. pô. Só que o Marcos Braz deveria ter falado alguma coisa, Sim, entendeu? sim. Não tem nada? Tu devia ter falado. Não tem É nada. isso que eu Tá fico- entendendo? Ninguém não falou, né? É isso. Ninguém falou nada. Não falou Ninguém. nada. E nem Entende? o empresário. Sim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Mas eu não Esse é acho o que ponto. isso é uma... Eu não acho que o empresário tinha que falar nada. Porque... Não... Ah, o empresário não É, tem o que jogo do falar. empresário- Só que o Bravo falou Mas não nada. tinha que falar nem agora, então. Não, agora ele Então. falou, o Flamengo não Porque fala o nada, eu ele vou falou falar. pra ele não sair de Então, gol. exato. Mas aí ele deixa Exato. o outro lado. E Mas esse aí é o ele ponto. falou, cada Mas aí cada um Exato. Cada um que balança mas é a sua, nesse né? ponto que eu estou dizendo, que É. não se acredita em empresário de Concordo, futebol. não De dá. outra coisa, tem Mas que aí, ser eu não duvido nada que semana que vem festa. Eu acho que não se né? acredita em E ninguém vou no futebol. dizer, se não, ó, e aí vamos lá. Por que eu tô falando isso? Eu não sou hipócrita. Eu queria ver o Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, mas eu me pergunto e pergunto pra torcida do Corinthians. Eu queria ver o Gabigol no Corinthians por quê? Pelo fator personalidade, eu queria ver a persona do Gabigol com a camisa do Corinthians ou por futebol? Porque se eu tô querendo a segunda opção, não se firma pelos valores que tinham sido divulgados, porque eram altíssimos. Era Eram cobrir o que 5 ele anos de tava, né? contrato, mais o que ele tava pedindo, pra mim isso era um absurdo. Eu não acho que hoje, vamos lá, hoje o Gabigol 2019, isso era o pica. Não, daqui O Gabigol 6 meses hoje- pode até estar valendo. Exato. O Gabigol hoje com tá certeza, embaixo. com É. certeza. O Gabigol hoje não. Então assim, eu não vou ser hipócrita agora que não deu certo. Eu gostaria de ver. Eu acho o Gabigol pica. Acho a mesma coisa Você que... queria ver a cara do David Jones, é isso que você queria ver. Mas Não, e a gente sabe por gostaria quê? de... Não, Tem mas- que fazer um ponto aqui desses dois papos. É. Que quando o Gabigol foi pro Flamengo em 2019, não sei o que, Bagre. Não. Não sei o que, o Guerreiro. 2019, 2019. na Europa. Não sei o que. Aqui as pessoas inventam coisas. E eu vou explicar. Ninguém o ano inventa era nada. que Bruno Gameplay. Sim. Agora o senhor vai ter que Lembro, confirmar. é isso mesmo. A gente A tem treta inúmeras era- testemunhas do nosso grupo. A treta era o seguinte: Inúmeras. o Bruno Gameplay, na época que em Gabigol não tinha ganhado nada ainda. Sim, era janeiro, Em fevereiro de 2019. Em isso. 2019, ele queria me comparar o Gabigol com o Guerreiro. Aí você tá de sacanagem. Mas depois o Gabigol arrebentou. Mas o senhor continuou falando que é Agora, bagre. E não. ano passado nós temos aqui evidência de você falando. Gabigol só jogou em 2019. Esse aí não Mas é joga verdade. nada. Mas é verdade. Ô, Dava, Por o isso que ele tem que bagulho- sair de lá, não O é bagulho isso? é o seguinte, a hora que ele saiu do preto e vermelho e veio pro preto e branco, eu vou dois ficar do dia, assim, né? velho. Eu não sei pensar, eu não sei se Você iria no indignação. show do Lil Gabi? Não, mas eu iria no do Gustavo Lima. Ah, Agora eu sei. faz o GL então, Não, pô. mas aí vamos lá. Então, assim, eu gostaria de ver, sim, tá?
mas não vem mais. E eu acho que o Augusto fez o certo. Não deixou se estender ainda mais Não do que já podia tinha. se estender, exatamente. E ele tem os outros planos dele, tá com a grana e tem outros nomes que eu acho tão bons quanto. Falei aqui do Inácio Ramírez, do uruguaio. Acho do que Nacional, bom, né? É, do Nacional. Ótimo, faz muitos gols. Prefiro ele, além do outro que a gente tava falando, Do Borré. Do Borré. Que Acho parece que melhor tá mais opção, quente agora. Sabe? Então, assim, e o Augusto deixou na coletiva. Ó, vocês vão ver aí, tinha jogador que tava pra ir pra um clube, quando ficou sabendo Isso. do Corinthians, mudou de Estão ideia. falando que talvez seja o Luiz ser Henrique, vários. só que imaginar que ele não querer voltar pro Fluminense, eu acho meio Eu louco também isso, não né? sei. Enfim, mas aí vamos lá, o Gabigol. Vai continuar no Flamengo, aí eu quero te perguntar, e pra todo mundo que tá assistindo aí. Eu acho que o Flamengo tem uma bombinha na mão. E eu vou dizer o porquê. O Gabigol tá fazendo a pedida alta dele. Sim. Hoje ele não merece isso, você concorda? Não. Tá. Então, Eu assim, acho que nenhum jogador do Brasil merece isso aí, tá? o que tinha vazado aí pelo Flamengo é que ninguém do Flamengo queria ser conhecido como quem se desfez do Aham, Gabigol. claro, E eu porque é ano acho de eleição. E eu acho isso ótimo. Certo. Deve ser ainda inteligente. tem esse ponto, né? E eu acho inteligente. Eleição. Só que aí tem um ponto. É melhor você não ser conhecido como o cara que se desfez do Gabigol vendendo, ou é pior ainda você ser conhecido como presidente que perdeu o Gabigol de graça? E aí eu vou te perguntar. Ou o Flamengo renova agora pelo que ele tá pedindo, né? Ou o Gabigol cede, o que eu acho difícil que ele vá ceder, ou vai perder de graça na metade Sim, do ano. é. E aí, não é uma bomba pro Flamengo isso aí? Mas conhecendo essa diretoria, eu acho que eles vão renovar porque o Gabigol tá pedindo, tá? Pelo que ele tá pedindo, Eu acho que sim. mesmo sem valer. Porque o Gabigol, ele não tem a idade do Everton Ribeiro, certo? Porque se fosse um ano atrás, eles iam fazer o que o Everton Ribeiro pediu, tá? Mas... Graças a Deus, não fizeram. Vocês pagaram mais. Foda-se, irmão. Vocês pagaram mais, ele pediu o mesmo salário pro Flamengo, você pagou a mais, filho. Você ia levar do mesmo Não, jeito. mas se ele já tivesse resolvido com o Mengão, mais um ano ele ficaria no Mengão, ser. pô. Mas eu acho que essa diretoria do Flamengo vai pagar. Eu acho que eles vão... O que Também acontece? acho que O vai. pegou? Foi porque pegou muito mal quando vazou. Você acha que se não tivesse vazado... Não, eu acho que eles estão desesperados pro Gabigol jogar o início do ano bem. Pra tá ligado? poder renovar. Pra poder renovar. Entendi. Mas aí não entra o Tite, cara. Mas o Tite deve ter pedido. Mas eles O não... que precisa mais pra a diretoria do Flamengo entender que os dois não vai rolar, cara? O Tite vai colocar o Gabigol? Vai, não tô dizendo que não vai. Mas é aquela obrigação. O cara do Tite é o Pedro, velho. A gente tá vendo isso em É o campo. Arrasca, né? O Gabigol, quando entra em campo, ele tá... Cara, aquele jogo foi ridículo. O Gabigol a 30 mil quilômetros da Não, área. mas ele... é aí que tá. aquilo, O Gabigol velho? falou um negócio muito... que pegou mal com a diretoria do Flamengo, inclusive. Que ele falou que ele jogou lesionado o ano inteiro. Ele falou isso, né? Ah, é. E Foi aí... mesmo, porque aí você coloca muito em xeque, né? Bota, mas assim... Departamento porque o médico. Richard aquela falou isso, parada. realmente Mas aquela fez cirurgia e parada, tipo voltou. assim, o Caleri jogou lesionado boa parte do ano também. Então tem toda uma Hulk. situação assim. Todo mundo joga... Ele Meia bomba. tentando alegar que o desempenho dele ruim foi porque Tava fisicamente ele não tava lesionado, bem. é. Só que envolve o clube, né? O clube tá sendo irresponsável. É, colocar mas o cara aí, em campo. os caras, o jogador meio que banca. É. Tipo, tô sentindo dor, mas eu não quero parar Tá. e quero Joga jogar. pra ele a resposta. E aí ele exato. meio que o início do ano foi uma caralhada de decisão, ele foi empurrando tudo que deu e foi E aí ficando não meia ganhou, boca. né? Então Porque assim, se ganha, para, né? então beleza. Então o que a torcida entende, tá bom, Gabi. Então se você ele até voltou antes, né, pra treinar. sim. Se você estiver bem fisicamente, você vai jogar bola? Te falei, cara. que ele Falou, vai- falou. Ele também não exatamente isso. adianta o Gabigol fazer tudo aí que... Porque, cara, se ele pega mais 6 meses de bagre, certo? Vai ser difícil alguém querer pagar o que ele quer, né? É só Em o 6 Flamengo meses maluco. ele já pode assinar um Exato, pré-contrato, eu tô né? falando, mas quem que vai pagar essa Não, ninguém grana pra paga. ele? Pode vir pro Vai ser Bahia, escolher. Gabigol. Vem, Aqui vem, quem vem, paga, ó. vem.